Olá pessoal, hoje é dia 1º de dezembro de 2021, saiu o gabarito oficial do INEP, tá? Então, obviamente, já começaram aí os questionamentos sobre divergência entre o gabarito oficial e os vários gabaritos extraoficiais que foram divulgados à medida que as provas foram realizadas. É óbvio que entre os gabaritos extraoficiais também tinham algumas questões que tinham divergência, isso é normal. E aqui, antes de eu falar de algumas questões que o gabarito oficial e o gabarito que eu fiz num vídeo anterior deram divergência, eu vou explicar um pouco por que isso acontece, inclusive por que os vários gabaritos extraoficiais apresentam divergências. Pessoal, a prova do Enem ela tem uma característica que diferencia um pouco dos outros exames, né, dos outros vestibulares, que é o seguinte. Quando você pega, por exemplo, uma questão da FUVEST, a FUVEST, na sua elaboração, ela compreende muito bem, por exemplo, que algumas questões podem ser resolvidas com alternativas muito breves, ou seja, esse padrão que o Enem tem de uma alternativa que basicamente é de uma linha, pegando meia coluna da página, funciona no caso dos vestibulares para algumas questões. Mas se você pegar a FUVEST, a Unicamp, a Unesp, a UNB, as questões da FGV, as questões de outros vestibulares, você vai ver que tem uma dosagem, tem questão que demanda uma alternativa mais extensa para que certas ideias sejam melhor explicadas. O que acontece no caso do Enem? No caso do Enem, eles têm esse formato de alternativas curtas, o que muitas vezes leva a alternativas que deixam ali termos que suscitam diferentes interpretações. Então, na verdade, quando você tem essas divergências de gabarito na área de humanas, é muito porque a gente dá uma resposta e justifica essa escolha. Mas, agora que sai o gabarito oficial, o que vocês vão ver é, obviamente, os cursinhos que têm resoluções na forma escrita, né, republicando essas resoluções e dando uma justificativa que faça coro com o gabarito do INEP, né, então nenhuma das questões vai ser anulada, é diferente daquela questão de matemática, né, que foi anulada porque é uma questão que você tem uma única resolução, né, matematicamente viável e nenhuma das alternativas apresenta ela. Então, nesse caso, não dá nem para você forçar a barra e tentar justificar uma das alternativas, né? Mas eu vou mostrar aqui 3 questões, né, dos gabaritos que tem uma divergência e vou explicar por que eu fiz uma escolha e por que o INEP fez uma alternativa diferente, qual é a justificativa que o INEP teria, por exemplo, caso viesse a público explicar um gabarito deles, né? Primeiro aqui da prova rosa, né? Eu fiz a prova rosa no vídeo, então vou usar a mesma prova, tá? Questão 65, que é aquela que tem o texto do escravo fugido, né? Uma notícia de jornal. Dia 8 de outubro do ano próximo passado, fugiu da fazenda do Bom Retiro, propriedade do Dr. Francisco Antônio de Araújo, o escravo José Pardo, claro, de 22 anos de idade, estatura regular, cheio de corpo, com falta de um dente da frente, do lado superior. Cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia, andar vagaroso. Intitula-se Forro. E quando fugiu a primeira vez, esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Tá, é essa a passagem fundamental aqui dessa questão. Quem o apreender e entregar a seu senhor no amparo ou recolher a cadeia em qualquer parte será bem gratificado e protestar-se com todo o rigor da lei contra quem o ocultar, né? Ou seja, quem encontrar esse escravo e entregar ao proprietário ou prendê-lo será gratificado. Quem por acaso der abrigo, né, ajudar a manter esse escravo na condição de escravo fugido, vai ser punido de acordo com a lei. E aí vem lá, né? Aqui as alternativas, tá? Já está em destaque aqui o gabarito oficial. Então você tem lá o escravo fugido, Jornal Paulistano, dia 13 de abril de 1879. Ok. No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual estratégia de resistência escrava apresentada? Bom, esse é um dos problemas. Se fosse uma questão dissertativa, você ia responder, por exemplo, que é a fuga e a simulação de ser um escravo forro, o que já era possível num ambiente em que a quantidade de ex-escravos era grande, de negros livres era grande, e a gente pode até lembrar o caso do texto, mencionar que ele não era descrito como negro, mas como pardo, ou seja, era um mestiço. Né? Então, quer dizer, estratégias ali de simular uma condição de homem livre. Bom, o Enem considerou o item A, criação de relações de trabalho.
Por que eu não considerei essa alternativa quando eu fiz o meu gabarito, né, extraoficial? Bom, primeiro porque o trabalho livre em fazendas, ele não é uma criação de resistência escrava. Havia trabalho livre, remunerado de diversas formas, não necessariamente assalariado, tá? Concomitantemente ao trabalho escravo. E é óbvio que à medida que você tinha pessoas alforreadas, pessoas livres, uma população liberta crescente, esse tipo de trabalho foi se tornando cada vez mais comum. O meu problema com essa alternativa foi a palavra criação. Se fosse incorporação, né, a relações de trabalho, uma simulação, né, da condição de trabalhador livre, ok. Provavelmente foi esse o sentido que o examinador quis quando ele formulou essa questão, mas de novo, né, a palavra criação de relações de trabalho aqui, ela permite algumas interpretações, né? Eu fui por um caminho que não foi o mesmo do INEP, então por isso que eles consideraram essa como uma alternativa correta. Eu achei o termo criação estranho, mas tranquilo. A B não poderia ser, né? Fundação de territórios quilombolas, aqui não cabe interpretação, né? Aqui é obviamente algo que não faz sentido. Suavização de aplicação de normas também não, porque não estamos falando de abrandamento das leis. Regularização das funções remuneradas foi o que eu achei que era mais próximo da ideia de simulação de um trabalho livre, por quê? Regularização não no sentido de legislação, mas no sentido de normalização, de se tornar algo mais regular, algo mais comum. Eu fui nessa interpretação, né? E aí, construção de uma economia de subsistência não pode ser, né? Mas então, olha só como a A e a D eram as que tinham palavras que demandavam ali um significado muito específico para você aceitar uma como resposta ou descartar a outra, tá? Eu sinceramente nem tinha muito percebido que essa questão poderia dar tanta diferença, mas ok, tranquilo, interpretações, né? A segunda, já bem para o final da prova, são duas aqui para o final da prova, essa aqui, questão 81. As mulheres naturalistas raramente figuram na corrida por conhecer terras exóticas. No século XIX, as mulheres como Lady Charlotte Cumming eventualmente coletavam espécimes botânicos, mas quase sempre no papel de esposas coloniais, viajando para locais onde seus maridos as levavam e não em busca de seus próprios projetos científicos. Ou seja, a mulher viajava para colônias, né, que no caso é uma colônia inglesa, né, Charlotte Cumming, né, Lady, né, como um adendo ao marido. E aí você raciocina o seguinte, bom, elas passam a desenvolver esse interesse pelo naturalismo, por quê? Porque obviamente são mulheres da elite. E obviamente são mulheres que são tiradas de uma sociedade europeia do século XIX, onde elas tinham determinados afazeres domésticos e sociais, colocados numa condição colonial, onde elas não têm uma função de trabalho, né, mas elas também não têm aqueles afazeres sociais e domésticos cotidianos da vida europeia. Então elas passam a se dedicar a outras coisas, né? Então, por isso que essa daqui, quando eu falei no comentário, eu falei, tem algumas alternativas aqui que vão suscitar, né, a galera marcar. A primeira não poderia ser, né, a afirmação da igualdade de gênero, não, porque tá botando a mulher num papel diferenciado do marido, né? Mas muita gente pode ter marcado a B, né, transformação dos espaços de lazer. Aqui o problema talvez seja espaço, né? O momento de lazer talvez transformado. Porque você pode entender que essas mulheres faziam isso não com intuito científico realmente, mas como intuito de ocupar o tempo, de um hobby. O problema ali talvez seja a palavra espaço, né? Superação do pensamento patriarcal, não. A D, incorporação das estratificações sociais. Aqui eu acho engraçado porque assim, a estratificação social é prévia a esse... prévia a esse momento dela ali como naturalista, né? Fica mais parecendo um deslocamento. Até porque, olha o título do artigo, né? Em busca pelo campo. Né? Mulheres em expedições científicas no Brasil em meados do século XX, né? Aqui no caso vai uma inglesa que vem para o Brasil, né? Mas a gente tem que pensar isso no contexto colonial, né? Então, assim, deu um pouco a entender que era a saída do meio urbano cosmopolita para um lugar rural, para uma colônia, né? A estratificação social já é anterior a isso,
Por isso que se tem D aqui talvez cause estranhamento mesmo. E aí você tem o E, né? Substituição das atividades domésticas. Aqui não no sentido da atividade doméstica do cuidar da casa, lavando, passando roupa, mas o cuidar da casa, a atividade doméstica no sentido de que a vida cotidiana das mulheres da elite era muito essa vida, né? Da dedicação à família, aos afazeres sociais. E que no contexto de um deslocamento para um local onde você não tinha as mesmas estruturas, elas procurariam se ocupar, se entreter com essas atividades naturalistas. Foi esse o meu entendimento quando eu analisei a questão a primeira vez. Mas o INEP considerou ali a alternativa D, incorporação das estratificações sociais. Né? Eu julgo que isso já é uma condição prévia, né? Mas ok, né? Eles estão considerando que talvez seja um reflexo das estratificações sociais, talvez fosse melhor, mais tranquilo. E aqui a última, né? Que essa eu também apontei, essa que eu apontei realmente que tinha 2 gabaritos que se o INEP optasse por um ou por outro, eu consideraria que estava ok, né? Que é a questão do Marcuse, né? Sociologia, no caso, né? Que fala o seguinte: os setores mais altamente desenvolvidos da sociedade contemporânea, o transporte de necessidades sociais para individuais, é de tal modo eficaz que a diferença entre elas parece puramente teórica. As criaturas se reconhecem em suas mercadorias. Encontram sua alma em seu automóvel, casa em patamares, utensílios de cozinha. Que é aquela ideia, né, de você ter identidades associadas à propriedade das coisas, felicidade associada a bens, ao consumo, né? E aí o que acontecia? Você tem a B e a D, e inclusive a maioria dos gabaritos extraoficiais considerou a alternativa D, tá? O que tem na alternativa D? Incentivos controlados de consumo. Então vamos lá. Você tem uma sociedade que incentiva um consumo, então por isso que é controlado, por exemplo, pelo efeito que a publicidade tem nas pessoas. Então você passa a querer consumir certas coisas como reflexo de um estado de espírito ou como forma de demonstrar status, demonstrar cultura, demonstrar coisas e sentir certas questões associadas a bem-estar e felicidade. Isso seria a alternativa B, caso você fosse justificá-la. O que tem na D? Mecanismos subjetivos de identificação, que é aquilo. Você projetar no item algo que não é próprio dele, porque afinal um carro é um meio de transporte, mas você projeta nele uma felicidade. A questão aqui é que a gente pode debater se essa subjetividade se realmente é algo subjetivo ou se uma vez que é um impulso coletivo, é uma ideia disseminada, é uma ideia imposta pelos meios de comunicação, pela mídia, né, pela publicidade, pela sociedade de consumo, pela sociedade de massa, se isso é subjetivo ou se isso já realmente adquire um certo caráter de uma objetividade, porque é uma ideia compartilhada de forma muito homogênea. Então, por isso que muita gente marcou a B. Tá? O que o Enem, né, o INEP, entendeu? Que bom, você associar felicidade a um carro é um elemento de subjetividade. Né? Eu queria entender o que eles argumentariam contra a alternativa B, nesse caso aqui. Né? Provavelmente eles partiriam de uma interpretação de que a palavra controlada não é, porque numa sociedade capitalista você é livre para consumir o que você quiser. Talvez a gente tenha lido controlado num sentido de manipulado. Mas, de novo, olha como tudo depende do seu repertório linguístico e das relações que você estabelece ao ler uma alternativa, tá? Então, assim, principalmente nessa aqui do Marcuse, eu sou bem honesto. Eu achei que ela precisava mesmo também de uma alternativa mais extensa, para que essas palavras não ficassem com essa necessidade de uma interpretação muito específica dela e que você não pudesse cair numa argumentação assim, mas essa palavra pode dar brecha para outro entendimento. Né? Eu entendo particularmente que um vestibular teste ele teria que ser mais amarrado para não possibilitar esse tipo de divergência, né? Mas o Enem, ele todo ano causa essa situação, né? Por isso que, de novo, quando você pegar lá
o gabarito extraoficial de uma FUVEST, de uma Unicamp. A Unesp não, porque a Unesp já divulga a prova junto com o gabarito, então não causa esse tipo de problema. Mas você olha os vários gabaritos extraoficiais, eles têm um padrão, não diverge, né? E depois, quando sai o gabarito oficial, também raríssimos casos você tem alguma divergência, né? Normalmente o gabarito oficial só confirma aquilo que a gente já apontava, né? O Enem tem essa coisa, né, dessa questão de que a linguagem ali da alternativa muitas vezes leva a uma interpretação, só que aí quando você vai ver, existe uma outra alternativa que você também interpreta de uma determinada forma e é essa a correta. Então tem essa característica. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui os links para outras resoluções. Agora coloca aqui no comentário, teve alguma questão que você, agora que olhou o gabarito oficial, não consegue entender por que é ela, ou você viu algum gabarito extraoficial e agora você olhando o gabarito oficial, a sua pontuação mudou para mais, mudou para menos, né? O que aconteceu? Comenta aí que qualquer coisa a gente volta e comenta mais a prova do Enem. Fora isso, pessoal, um abraço e até mais.